Vamos lá? Se a gente puder colocar esse texto na tela, nas telas, a gente lê pelo texto na tela. Glória a Jesus Cristo, nosso Senhor. Enquanto isso, o menino Samuel servia o Senhor ajudando Eli. Naqueles dias, as mensagens do Senhor eram muito raras. Fale comigo, as mensagens do Senhor eram muito raras. E a pessoa se vê num tempo assim, onde a mensagem de Deus é rara, onde a voz de Deus quase não se pode ouvir, ou a maioria não a ouve. E visões não eram comuns. Tempo difícil, não? Mensagem rara, visões incomuns, pouca visão de Deus, poucas palavras ou manifestações proféticas. Certa noite, Eli, que era o sacerdote, sumo sacerdote, que estava quase cego, tinha ido se deitar. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel dormia na casa do Senhor, onde estava a arca de Deus. De repente, o Senhor chamou: Samuel. O menino respondeu: estou aqui. Ele se levantou e correu até onde estava Eli. Estou aqui. Deus falou com Samuel, só que Samuel achou que era o sacerdote Eli. E ele falou: eu estou aqui, mestre, reverendo Eli. O Senhor me chamou, perguntou Samuel para o sacerdote, sumo sacerdote. O sumo sacerdote, por sua vez, respondeu: não o chamei. Respondeu Eli: volte para a cama. E Samuel voltou a se deitar. Então o Senhor o chamou novamente: Samuel. Mais uma vez Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui. O Senhor me chamou? Mais uma vez Eli respondeu: meu filho, não o chamei, volte para a cama. Samuel ainda não conhecia o Senhor. Fale comigo, Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque nunca havia recebido uma mensagem dele. Repita assim: Samuel nunca tinha recebido uma mensagem de Deus. Verso 8. O Senhor o chamou pela terceira vez. E novamente Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui. O Senhor me chamou? Então Eli entendeu que era o Senhor que chamava o menino. Por isso disse a Samuel: vá e deite-se novamente. Se alguém o chamar, diga: fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e o chamou como antes, e Samuel, Samuel, Samuel. Então Samuel respondeu: fala, pois teu servo está ouvindo. Eu quero que vocês todos agora comigo digam assim: fala, a última parte lá do verso, vamos lá. Fala, pois o teu servo, se você é mulher, fala, tua serva está ouvindo. Vamos lá, agora para valer. Fique em pé, em nome de Jesus. Fique em pé. Essa é uma hora solene. Deixa eu falar para vocês. Hoje é um dia solene nessa casa. É um dia santo nesse lugar. É um dia especial nesse lugar. É um dia que eu diria assim, que vai mudar a sua vida. Ou vai mudar a vida de muita gente aqui. A vida espiritual vai ser mudada. Porque Deus está falando, Deus vai falar e vai falar poderosamente. Hoje você entra numa classe especial. Numa universidade espiritual especial. Quem pode crer nisso, diga amém comigo. Amém. Então vamos de novo, diga assim: fala Deus, pois o teu servo está ouvindo. Só foi um ensaio. Vamos lá agora. Fala Deus, pois o teu servo está ouvindo. Para ficar melhor ainda, você vai falar seu nome. Você vai dizer assim: ó, fala Deus, o Roberto está te ouvindo. Vamos lá. Fala Deus, o Roberto está te ouvindo. Não fale Roberto, fale o seu nome, vai lá.
Vamos lá? Fala, Deus, o Roberto está te ouvindo. Mais uma vez, fala, Deus, o Roberto está te ouvindo. Agora vamos falar todo mundo, fala, Deus, a igreja está te ouvindo. Fala, Deus, a igreja está te ouvindo. Você pode assentar-se, aleluia, glória a Deus. Na noite de passagem de ano, o Senhor falou conosco sobre uma agenda profética. Deus é um Deus que tem uma palavra para nós, Ele tem orientações, ele é um Deus que é o nosso Pai, é o nosso Deus, e a gente não pode viver sem ouvir Deus, sem ouvir a voz profética que Deus tem para a nossa vida em 2026. Seríamos os mais desafortunados, os mais ridículos religiosos, vindo aqui nessa igreja, como assim um costume, só para encontrar os irmãos, que é muito bom, não é? Para ouvir música boa. Não. Esse ano de 2026, Deus está nos chamando para termos um relacionamento profundo com Ele. E não um relacionamento profundo onde só uma pessoa fala. Ou se uma pessoa fala e não é ouvida. Seria uma coisa maluca. A gente está na casa de Deus, onde Deus fala e a gente não ouve Deus falando. Ou onde a gente fala com Deus, mas não sabe se Deus está ouvindo. E a gente fala com Deus, fala só do nosso coração, não fala da nossa relação com Ele. Então, é um desafio tremendo o nosso ano de 2026 e vai ser bênção, e por isso que eu chamei que esse é o ano de nós afiarmos com Deus a nossa agenda profética. Então Deus falou conosco no livro de Números, no capítulo 11, Moisés estava dirigindo o povo sozinho, ele ouvia Deus e ele falava o que Deus tinha falado para ele, para o povo, e assim seguia a caravana de Israel, a caravana dos hebreus para a terra prometida. Só um detalhe, tem alguma coisa aberta aí, Gabriel, que está chiando aqui uma caixa. Deus fala, irmão, fala comigo, Deus fala. E no caso lá, entre os hebreus, a caminho da terra prometida, Deus falava através de Moisés. Moisés ouvia Deus, ia lá e falava com o povo. Mas chegou um momento que Moisés não aguentava aquilo. Não aguentava mais aquele peso. Sozinho, Deus falava com ele, e ele falava com o povo, Deus falava com ele, falava com Arão, que falava com o povo, Deus falava com ele, falava com os líderes das tribos, das 12 tribos, que falava com o povo, e assim foi, e o Moisés foi se cansando, ele fazia tudo, ele julgava o povo, ele falava com o povo, ele orientava o povo, ele entregava ao povo as leis que o Senhor entregava a ele, e assim foi cansando, o povo foi criando uma confusão, porque o povo tinha muito mais relacionamento entre si que com o próprio Moisés, e relação nenhuma com Deus. Chegou um momento que Deus disse, não, Moisés, agora vamos fazer diferente. Você vai reunir 70 dos líderes de Israel. E lá na tenda do encontro, que Moisés tinha um lugar, uma tenda que ele levantou, como essa casinha aqui da bateria. Ele preparou um lugar e ali ele falava com o Senhor. E você vai levar esses homens para lá. E a minha nuvem vai descer, a minha presença vai descer. E eu vou falar com eles. E eles se tornarão profetas no meio do povo. Isso foi algo muito interessante, está aí no livro de Números, e eu quero entender isso com você. Porque Deus estava dizendo para Moisés, Moisés, você acha que o meu poder está limitado? Está limitado o poder do Senhor? E Deus então falou com aqueles homens, que coisa maravilhosa. E aí aqueles homens que foram convidados para estar naquela tenda, naquele lugar do encontro, diz a Bíblia que quando o Espírito veio sobre elas profetizaram. É algo tremendo, não? Mas houve 2 homens, Eldade e Medade, que tinham ficado no acampamento. Eles não tinham ido lá para a reunião na tenda do encontro. Claro que isso aqui é tudo profético, né? Tanto é que esses irmãos que receberam essa voz profética, que profetizaram, eles não profetizaram mais, porque o tempo não era aquele, o tempo é agora. Fale comigo, o tempo é agora.
O tempo para todo mundo ser profeta é agora. Não é? Aí, diz a Bíblia que eles também profetizaram. 2 ficaram em casa e começaram a profetizar em casa. E aquilo soou estranho, né, para a liderança ali de Moisés. E diz a Bíblia que certo jovem foi e contou para Moisés: Eldade e Medade estão profetizando. Versículo 27. No acampamento, Josué, filho de Nun, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, proíba-os. Proíba-os. Mas Moisés respondeu no versículo 29, você está com ciúme por mim? Ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Vamos ler esse texto? Que bom seria se todo o povo do Senhor fossem profetas, e se o Senhor colocasse seu espírito sobre todos eles. Quem dera todos fossem profetas. Que palavra poderosa. Quem dera se o Senhor colocasse o seu espírito sobre todos eles. Bom, quem conhece a teologia do Novo Testamento e está na igreja de Jesus sabe que hoje não é nenhuma novidade. O Espírito Santo de Deus está onde? Na vida do pastor, né? Dos pastores foram aqui, presbítero? Não. O Espírito do Senhor está sobre todos nós. Aliás, está em nós. Fale comigo, o Espírito Santo está em mim. Naquela época só estava sobre Moisés, depois veio sobre os 70, depois veio sobre esses 2 fora do arraial. E a palavra de Deus, do líder, Moisés, foi: quem dera todos do povo do Senhor fossem profetas. Amém, amados? Então nós somos profetas de Deus. Agora, como que eu posso ser profeta? O que é ser profeta? Ser profeta é ser um porta-voz da voz de Deus. O profeta só pode falar do que ele ouviu de Deus, porque o profeta é esse que comunica o que Deus falou, que diz o que Deus falou, o que ele vai fazer, quando, como, o que pode, o que não pode. Esse é o profeta. O profeta, ele é aquele que vai comunicar o que Deus está falando. Então, será muito difícil o ano para os irmãos e as irmãs da igreja que não conseguirem ouvir Deus para serem profetas. Está entendendo ou não? Talvez você começou o ano de 2026 e estava nem pensando nisso. Profeta, como é que é, né? Como é que é mesmo, pastor? Eu vou ter que ouvir Deus esse ano. Sabe por quê, irmão? Porque, pasmem, grande parte da igreja de Jesus na face da terra, ou da igreja de Jesus, ou dos membros das igrejas, eles dependem dos outros para servir a Deus. Eles não servem a Deus por experiência própria. Eles servem a Deus por experiência dos outros. Seguem a Jesus não tendo ouvido a voz de Jesus, não conhecendo Jesus de fato. Eu quero que você fale consigo mesmo em primeiro lugar e diga: eu não posso ser um cristão que não conhece Deus, não conhece Jesus. Como que eu sigo um Cristo que eu não conheço? Eu sigo um Cristo pelos símbolos do cristianismo apenas, pela cruz que eu vejo por aí, pelos hinos que são cantados, pela Bíblia. Aliás, a pastora falou sobre ler Bíblia. Tem gente que olha a Bíblia e fala: meu Deus, mas ler um livro desse tamanho é uma loucura, isso aí não dou conta não. Não dou conta não. Nós gastamos muito tempo com redes sociais, ouvindo tanta coisa e tanta gente. Quem ouviu falar que o Maduro caiu lá na Venezuela? Alguém ouviu, não? Claro, caiu Maduro. E caiu de Maduro, já estava demorando, né? Mas Deus tem o seu tempo. Onde já se viu um ditador que começou lá com o Chávez fazer o que ele fazia? Ontem, até ontem de madrugada, o Maduro era o rei na Venezuela. Mandava em tudo e em todos.
Cansava. Hoje o maduro está preso numa cadeia severa em Nova York, no estado de Nova York, nos arredores da cidade de Nova York. Ele e a mulher dele, que eram os reis. Permita-me usar um paralelo. Tem muita gente que foi ou vai ser preso, porque não aprende a ouvir a voz de Deus, quer viver a vida por força das suas ideias, pelos seus sonhos, e aprende com os outros, né? O Maduro aprendeu com Chaves, o líder Hugo Chaves, o líder dele, que morreu de câncer, jovem. E hoje ele está na cadeia. Se ele tivesse ouvido Deus, ele não estaria lá. Deixa eu falar para você. Você e eu precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Se você não sabe ouvir a voz de Deus, o Senhor vai te ensinar em 2026. Amém ou não? Deixa eu dizer para você uma coisa muito importante. Quando Deus criou o ser humano, lá no Éden, Deus nunca foi, presta atenção nisso, Deus nunca foi um Deus silencioso. Esse negócio de Deus silencioso, isso é religiosidade. Deus fala. Fale comigo de novo, Deus fala. Deus não é silencioso, Deus fala. Deus está falando até agora. Deus está falando agora. E se Deus fala, o que acontece? Quando Deus fala, temos que ouvir a voz de Deus, se nós quisermos ter uma vida abençoada, uma vida boa. Então, o problema não é se Deus fala, mas é se nós aprendemos, ou se nós sabemos reconhecer a sua voz. Não adianta Deus falar se eu não ouço. Eu vou para o precipício, eu vou fazer coisas erradas. Eu vou estar no lugar que eu não deveria estar, eu vou fazer o que eu não deveria fazer. Eu vou perder as grandes oportunidades da vida. Irmãos, então Deus fala e nós precisamos ouvir Deus. No Antigo Testamento, e agora é por isso que eu volto agora para Números 11, que é o contexto do nosso viver aqui, da primeira mensagem do ano de 2026, no contexto do Antigo Testamento, Deus falava por meio de profetas, Deus falava por meio de sonhos, Deus falava por meio das leis e sinais, mas agora no Novo Testamento, Ele fala por meio do seu Filho Jesus. Fale comigo, Deus fala por meio do seu Filho Jesus, fala por meio do Espírito Santo e pela sua palavra. Então nós temos que ter íntima comunhão, íntima amizade com a palavra, com Jesus e com o Espírito Santo que habita em nós. Agora, entenda uma coisa. Tem um texto no Evangelho, nós vamos ler ele agora, que é muito forte, muito importante. Vamos lá para João capítulo 10, versículo 27. João 10, 27. João 10, 27. Vamos ler. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Vamos ler junto? Minhas ovelhas. Mais forte, vamos lá? Agora, ponto e vírgula. Eu as conheço e elas me seguem. Uau! Percebem? Vamos de novo lá. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Exegeticamente falando, acerca do verbo ouvir, no grego aqui, que eu não vou falar a palavra grega, não interessa para nós esse negócio. Mas a palavra grega aqui está no tempo presente contínuo. Tempo presente contínuo. E a ideia é, ouvem constantemente. Jesus está dizendo assim, minhas ovelhas ouvem constantemente a minha voz. Os 70 que foram para a tenda do encontro, lá onde Moisés chamou-os e Deus mandou Moisés levá-los lá para que eles pudessem ouvir Deus e profetizar. Eles ouviram, fale comigo, uma vez e nunca mais.
Porque não era o tempo, era a época, aquele era apenas um sinal do que iria acontecer agora com a igreja de Jesus. Mas agora Jesus está dizendo, Ele está inaugurando um novo tempo, uma nova era, e Ele está dizendo assim: as minhas ovelhas ouvem constantemente a minha voz. Então, se eu não ouço a voz de Deus constantemente, eu sou uma ovelha morta, o que não existe, ou eu sou uma ovelha surda. Pergunta para o irmão do lado assim: você é uma ovelha surda? Lembra, Alberto? Ele estava meio cego, né? Lembra Samuel? A voz do Senhor falou: Samuel. Samuel falou: só pode ser o sacerdote Eli, ele nunca tinha ouvido Deus. Samuel, ele vai lá: eis-me aqui, Senhor, estou aqui. Porque o Samuel estava lá, a mãe dele tinha deixado ele lá desde criancinha. Foi uma promessa da Ana, quando Samuel nasceu, dele ficar na presença de Deus, dele ser levita lá na casa do Senhor. E ela não tinha filhos, ela era estéril. Deus deu o privilégio dela ser mãe. Então ela entregou o filho lá na casa de Deus, para que ele pudesse servir o Senhor. Samuel já está grandinho agora. E agora Deus começa a falar com Samuel, mas ele não conhecia a voz de Deus ainda. Ele não sabia que era a voz de Deus. Você sabia que tem muita gente na igreja que não conhece a voz de Jesus? Não conhece a voz de Deus. Ele não ouve a Deus, nem pela palavra, nem pela presença, nem pelo Espírito Santo. Não conhece. E aí é por isso que essa crentalhada de hoje em dia, assim, não tem desejo de vir na igreja. Sabia que tem crente que não vem na igreja? O ano inteiro não vem na igreja. Começou o ano exatamente como terminou o ano passado, não vem na igreja. E se o problema fosse só vir na igreja, estava bom, né? O problema é que o pessoal não vem na igreja, também não fala com Deus em casa, não ouve Deus em casa, não lê a Bíblia. Fala: irmão, é um negócio. E aí você pergunta para ele, está lá na estatística do IBGE, presbítero L: qual é a sua religião? Evangélico. Eu sirvo a Deus. Sirvo a Deus aonde, irmão? Esse ovelha cega, muda, surda. Como é que é? Evangélico não praticante, como tem católico não praticante, muçulmano não praticante, e assim vai. O que Jesus está dizendo aqui mesmo? O que eu estou falando hoje, eu não vou terminar hoje. Isso aqui é uma palavra que Deus me deu, que eu quero ensinar você sobre o assunto. Então nós vamos continuar outros domingos falando sobre isso, tá? Então, irmãos, nós temos um desafio. Deixa eu falar para você uma coisa fundamental que você precisa guardar e anotar, se você está anotando, e ensinar para as pessoas. Deus criou o ser humano com a capacidade de ouvir a Deus. Você acha que isso é verdade ou é mentira? Como que Deus fala com o povo? E se o povo não tem, com pessoas que não têm capacidade de ouvir Deus? Mas Deus seria maluco. Deus é perfeito. Ele fala com a igreja porque Ele sabe que a igreja tem capacidade de ouvir a sua voz. Jesus disse que cada ovelha, dá para a gente entender isso aqui no texto ou não dá? As minhas ovelhas ouvem a minha voz constantemente. É o entendimento do original do texto. Quem é que ouve a voz do Senhor Jesus? As ovelhas dele. Fala assim: eu. Mesmo que você nunca tenha ouvido, irmão, talvez você ouviu e nem sabe, tá meio, é que nem criança, às vezes não ouve direito, né? Estou lá com meu neto, 5 meses, terminando 6 meses, fala: vovô está aqui, ele fica assim procurando, até daqui a pouco ele acha, que ele está aprendendo a ouvir, está aprendendo a discernir. Mas e os crentes que estão 60 anos na igreja e não aprendeu a ouvir Deus ainda? Não ouviu Jesus ainda? Irmão, se eu fosse você, eu sairia daqui hoje assim, esqueci o almoço, enfim, as férias que está por vir, fala: meu Deus, essa deve ser a minha maior preocupação. Como que eu posso ser um cristão se eu não consigo ouvir a voz de Deus? Ou se eu não aprendi isso ainda? Você vai começar um novo curso, uma nova faculdade, um novo mestrado, sei lá, um novo doutorado, mas você não aprendeu a ouvir a voz de Deus? Então nós precisamos entender. E uma coisa que você precisa discernir em primeiro lugar é que Deus capacitou cada uma das suas ovelhas para ouvirem a sua voz. Anote isso: Jesus capacita cada ovelha dele a ouvir a sua voz. Por quê? Lá na origem da criação, lembra que Deus falava com Adão? Por que Deus falava com Adão? Por que Adão ouvia Deus? Porque ele tinha capacidade para ouvir. Quem tem ouvidos,
ouça, diz o Apocalipse, o que o Espírito diz às igrejas, ou à igreja. Essa igreja tem ouvidos ou não? Tem ouvidos? Pode dizer amém? Você como ovelha de Jesus, tem ouvidos ou não? Irmão, então hoje nós vamos fazer uma oração poderosa. Vou chamar de novo os pastores aqui, os presbíteros aqui, e nós vamos orar, viu, presbítero, pastor? Você já vai orando, já vai se preparando aí, porque Jesus vai destravar ouvidos aqui espirituais, e as pessoas vão começar a ouvir Deus, e vai ser uma glória, aleluia, aleluia. Não pode ser diferente, isso era uma loucura. Já imaginou eu falando aqui para surdo? Ou eu falando aquilo que Deus não me falou, seria uma tragédia. Tem muito pastor que fala o que não ouviu de Deus. O problema não vai dar em nada. Já pensou? Deus falou para Moisés: Moisés, toca o cajado na água. Moisés tocou e as águas do Mar Vermelho se abriram. Agora, se a pessoa, se aquela fosse voz da cabeça de Moisés, ele ia bater na água. E o exército do faraó teria engolido o povo de Israel, teria matado, destruído, levados de volta para a escravidão, que já tinha durado mais de 400 anos, e agora estão sendo libertos. Então, irmãos, vocês concordam que nós precisamos ouvir a voz de Deus? Porque se a gente não ouvir a voz de Deus, a gente vai ser uma igreja ruim demais. E as pessoas não vão ter vontade de vir aqui. Vai ser um negócio trágico. Eu não quero ter uma igreja assim, eu não quero ser de uma igreja assim, não quero pertencer, não quero ser o pastor assim. Eu quero entrar nesse ano de 2026 no desafio da restauração da capacidade de ouvir a Deus. Quem concorda comigo? Falei, eu quero. Falei, eu vou entrar no desafio da restauração da minha capacidade de ouvir a Deus. Aleluia! Porque Jesus está dizendo em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Irmão, tem muita ovelha dessa igreja aqui perdida por aí. O sujeito está lá no... Viu, William? Está lá em algum lugar, atraído por outra coisa, ouvindo outras vozes, porque não ouve a voz do Senhor. Jesus disse, a minha ovelha ouve a minha voz. Volta lá agora, vamos para o texto de novo. João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz constantemente. O verbo permite-me dizer isso, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ouvir ali, no presente constante aí, não é? E olha que coisa interessante, ouve a minha voz. Eu as conheço, claro que Jesus me conhece, claro que Jesus conhece as ovelhas dele, conhece você como ovelha dele. E elas me seguem. É comum o pastor dizer, o pastor dá o grito, né? Porque a ideia de pastoreio de ovelhas no Oriente é diferente muitas vezes, porque aqui nós temos os nossos chiqueiros, os nossos piquetes, né? Lá em Israel não, lá as ovelhas, lá não tinha cerca, as propriedades não tinham cercas. Quem tinha muros eram as cidades, então o pastor conduzia as ovelhas. Ele ia na frente, ele gritava o nome das ovelhas, ou tinha algum jargão, né? Alguma coisa, ele gritava, e as ovelhas vinham, pastor Jesus, vinham seguindo ele. E a ovelha que não conseguia ouvir, a ovelha surda, ficava perdida no meio do caminho, à mercê dos lobos, das cobras, dos perigos. Então, só tem sentido o pastoreio de Jesus para você e para mim, se eu tenho ouvidos abertos. Se você e eu tivermos ouvidos abertos, se nós tivermos restaurado a capacidade de ouvir a Deus, de ouvir o Espírito Santo que habita em nós, de ouvir a palavra, que a palavra de Deus é viva, fale comigo, a palavra é viva. A Bíblia não é só um livro, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, outra coisa interessante também, fale comigo assim, a presença de Deus fala. Uau! A presença do marido em casa fala. A presença do pai em casa fala. A presença de Deus aqui nessa igreja fala. Quando você está bem com Deus, bem espiritualmente, você sabe onde tem a presença e onde não tem a presença. Se tem presença forte, se não tem presença forte. A gente chama isso de presença manifesta. Eu tenho essa experiência.
E eu gostaria que você tivesse também. Mas nós precisamos cultivar isso, restaurar a nossa capacidade de ouvir a Deus. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me seguem. Esse verbo também está no mesmo tempo do primeiro verbo, do verbo ouvir. No tempo presente contínuo, fale comigo, tempo presente contínuo. Seguem, aqui é estilo de vida. Não é de vez em quando que a gente ouve a voz de Deus. O sujeito está fazendo uma coisa errada, aí ele ouviu Deus, ele para de fazer. Não, a Bíblia diz que o tempo todo as ovelhas, Jesus disse, o tempo todo as minhas ovelhas me ouvem, o tempo todo as minhas ovelhas me seguem. Uau! Lembra que eu falei que no contexto oriental, de onde vem o texto, de onde vem a palavra de Deus, a ovelha não tem um piquete, não tem um chiqueirinho, o pastor leva a ovelha onde tem comida, o pastor leva a ovelha onde tem água. Não é como hoje, água encanada você coloca lá para a ovelha beber. Não, onde é que tem o rio? Onde é que é o rio? Vamos lá. Então o pastor leva as ovelhas, não lembra do Salmo 23? A fonte, ele vai chamando a ovelha. Então hoje as ovelhas vão pastar lá em tal lugar. Então ele leva a ovelha para lá. Os pastores seguem, as ovelhas seguem o pastor, ele vai falando, né? Levanta o cajado, ele grita, as ovelhas ouvem a voz dele. A ovelha surda, a ovelha que não tem sensibilidade, ela não ouve, ela vai ficar para trás. Meu Deus. Quem está ouvindo a voz de Deus nessa manhã, diga comigo amém. Que coisa impressionante. Então o fluxo aqui é claro: ouvir, conhecer, seguir. Então a ovelha ouve a voz de Jesus, conhece obviamente a Jesus, porque Jesus está ali com elas, Jesus está aqui hoje, Jesus está na sua vida, Jesus está na minha vida, Jesus está na igreja, e a consequência é que eu vou seguir Jesus. Então não há quem siga Jesus sem ouvir a Jesus. Não tem como seguir a Jesus sem ouvir. Então esses crentes que não leem a Bíblia, não oram, não vêm para a igreja, não, esquece. Não é ovelha, ou é ovelha surda, muda, ou ovelha paralisada. Eu tenho certeza que esse ano Jesus vai ressuscitar muitas ovelhas aqui nessa igreja. Muitas ovelhas vão ser ressuscitadas para a glória de Deus. Quem crê, profeticamente, dê um aplauso ao Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Que coisa maravilhosa, irmãos. Então, não há ouvir verdadeiro sem a gente se relacionar, porque as ovelhas conhecem o pastor. Não é ladrão, o ladrão que entra e tenta roubar a ovelha. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que coisa incrível. Então, Jesus está falando aqui com um povo acostumado a líderes religiosos que só levava a sério as questões de regras, ritos, mas desconectado da presença viva de Deus. Esse é o problema de muita gente. As pessoas estão conectadas a ritos, a essa coisa, costumes, e pode, não pode, mas Deus mesmo não vive naquele coração, não manifesta naquele coração. Essa religiosidade não serve para nada. Tem muita gente seguindo tantas religiões. Às vezes eu passo em determinados lugares e falo: meu Deus, olha que heresia grossa, está cheio de gente lá. Aquele pessoal está ouvindo Deus? Não está ouvindo Deus, está ouvindo um religioso, inteligente, com um dogma inteligente, um dogma que parece ter começo, meio e fim, mas não leva a lugar nenhum. Quantos bilhões de pessoas no mundo estão seguindo religiosos e religiões e ritos religiosos que não levam a lugar nenhum? Estão desconectados da presença de Deus. Isso torna esse texto de Mateus, de João 10, 27, assustadoramente atual, porque Jesus está dizendo: as minhas ovelhas ouvem continuamente a minha voz. Que em 2026 você não passe um dia sequer sem ouvir a voz de Jesus, o seu mestre. Nós vamos fazer uma oração, além daquela oração de libertação, nós vamos fazer uma oração, pastor, para que a gente venha fazer um compromisso com Deus, de dizer: Senhor, eu não posso passar um dia sem ouvir a sua voz. É muito triste. Gente que não ouve a voz de Deus é problemática para si mesma, é problemática para a sociedade, é problemática para, não é? É incrível isso. Nós precisamos ouvir, irmãos, a voz do Senhor.
Então, quando Jesus declara que suas ovelhas ouvem a sua voz, ele não está descrevendo uma experiência rara. Ele está descrevendo uma experiência cotidiana. Quem quer ouvir a voz de Deus sempre? Aleluia! Sempre, sempre, sempre. Não é de vez em quando, de vez em quando é legal ir na igreja, ouvir Deus falar. De vez em quando eu vou lá e oro no meu quarto, quando eu estou apavorado, estou sem dinheiro, eu vou e peço misericórdia de Deus. Dei um cheque, não tem como cobrir, eu assinei um boleto, não tem como pagar, e aí Deus tem que me socorrer. Aí você fica crente na hora, irmão. Tem gente assim, ficou doente, aí, meu Deus, me ajuda, Senhor. O Senhor é um médico dos médicos, mas você não ouve a Deus. E muitas vezes os problemas que a gente vive, olha só, muitas vezes os problemas que a gente vive é porque a gente não ouviu Jesus. Você pisou no fogo porque você não estava vendo, você estava cego espiritualmente. Mas o Senhor nessa manhã está falando conosco poderosamente, Ele vai tocar a nossa vida. E eu e você vamos passar a ser ovelhas que ouvem constantemente. Então eu pergunto de novo, você vai entrar no desafio de restaurar a sua audição espiritual? Quem faz esse compromisso com Jesus, diga amém. Quem sabe está meio embaçado, né? Eu, quando era criança, eu era apaixonado por rádio. Não tinha televisão, era rádio, né? E sabe aquele negócio de você mexer ali no dial do rádio, né? E você procurar a emissora. Às vezes você tinha uma emissora que você gostava de ouvir. Eu gostava de ouvir emissoras em espanhol, etc. Lembra? Ondas curtas, ondas médias, né? Etc. E às vezes ficava aquele cara falando, né? Eu sempre gostei do espanhol, mas ficava meio embaçando, sabe aquele barulho? Chiado. Tem muita gente ouvindo Deus assim, meio chiado, sabe? Lembra da televisão que chuviscava? Lembra não? Hoje não tem mais isso, né? Praticamente, né? Mas é preciso que você afie a sua capacidade de ouvir a Deus. Uma coisa é certa, isso aqui é líquido e certo. Deus te criou com a capacidade para ouvi-lo. Jesus te chamou como ovelha e Ele limpou os teus ouvidos. Ele criou você de novo. O pecado nos fez não ouvir Deus. O pecado faz com que a gente não ouça Deus, né? O pecador não ouve Deus, mas quando ele se converte, Deus restaura nele a capacidade de ouvir a voz do Senhor. Aleluia. Vamos adiante, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o tema dessa mensagem é esse chamado, é um chamado urgente para nós. Esse chamado à restauração da capacidade de ouvir a Deus, porque se Deus tem uma agenda profética, veja bem, Deus tem uma agenda profética para o Roberto, Deus tem uma agenda profética para o pastor Alberto, nas suas viagens, etc. Já imaginou o Alberto marcar uma viagem para a Amazônia e Deus falar que não era para ele ir? Ele só marcou porque estava na agenda humana dele, na ideia dele, na cabeça dele, e ele marcou uma agenda. O que vai dar essa agenda lá, pastor? Problema. Você faz uma viagem que Deus não mandou você ir na viagem. Jesus, voltou aqui. Irmãos, é importante demais você ter uma agenda onde você saiba que aquela agenda, Deus está naquele negócio. Já imaginou você orando, Senhor, eu vou sair de viagem agora, eu gostaria que o Senhor fosse comigo, acampa os teus anjos ao redor desse carro, livra-me de todo mal, livra do bêbado, livra do buraco na estrada, mas faz eu ver o buraco, Senhor, abençoe as peças desse carro, para que aconteça que eu consiga chegar nessa viagem. O que acontece? Deus não estava naquele negócio. E daí? Depois de uma palavra como essa que você está ouvindo agora, você acha normal você viver sem ouvir a voz de Deus? Você acha que vai dar bom na sua vida? Vai dar bom ou não? Claro que não, irmão. O problema é que muita gente vive assim, pastor. Fazendo o que Deus não mandou fazer, fazendo as coisas sem saber que Deus tem. E eu diria para você que Deus é Deus de detalhes. Fala comigo, Deus é Deus de detalhes. Deus é Deus de detalhes. Vamos dar um aplauso aqui para Paulo aqui, que resolveu o problema do microfone. Vamos lá, glória a Jesus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Maravilhoso é andar na presença do Senhor.
Então, nós precisamos resgatar isso, nós precisamos entender isso, compreender isso, para a gente caminhar para frente. Irmão, sua vida financeira será melhor, seu casamento será melhor, sua criação de filhos será melhor, a igreja será melhor, tudo vai ser melhor. Vai ser uma bênção gloriosa você andar na presença do Senhor. Então, deixa eu falar uma coisa importante, estamos chegando ao final já, mas deixa eu falar uma coisa, fala comigo assim, Deus sempre falou, e o ser humano foi criado para ouvir. Quem criou todas as coisas foi Deus. Gênesis 1:3. Deus disse, haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. 1 Samuel 3:10. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Agora Samuel tem noção de quem estava falando com ele. Então nós vamos entrar nessa dimensão maravilhosa. Eu quero encerrar hoje falando uma coisa que é muito séria nesse texto aqui, irmãos. Muito séria. Olha o que diz a palavra aqui. Naqueles tempos aqui, 1 Samuel 3, naqueles tempos as palavras do Senhor eram muito raras. As visões também eram raras. Oh Senhor, já imaginou, irmão, nós vivemos no tempo da graça. No tempo onde Deus está falando, onde Deus está fazendo, Deus está se movendo, Jesus está falando, Jesus habita em cada um de nós, só que para muita gente, a voz do Senhor tem sido rara, as visões têm sido muito raras, isso ocasiona um problema sério na nossa vida, porque quem não ouve Deus não sabe para onde está indo, não sabe o que fazer. E é tudo que Deus não quer para você, que você viva fazendo o que dá na telha, dá na cabeça, o que acha que deve, ouvindo vozes que não tem sentido. O diabo irmãos, o diabo é esperto, já dizia um pregador antigo, o diabo é um psicólogo milenar. Convido você a se colocar em pé em nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Lá no Velho Testamento nós aprendemos que Deus fala para quê? Deus falou para criar as coisas, não falou? Fala comigo assim, Deus fala para criar. Esse Deus continua vivo. Não é uma coisa maravilhosa? Às vezes, Deus precisa falar na sua realidade, Ele quer falar, Ele está falando que alguma coisa precisa acontecer na sua casa, na sua família, no seu negócio, no seu ministério, né, na sua saúde, mas você não tem essa voz, você não ouviu essa voz, como é que você vai profetizar o que você não ouviu? Às vezes Deus tem uma coisa para criar na sua vida esse ano, ou Deus tem coisas maravilhosas que Ele quer criar, novidades que Ele quer criar, problemas que Ele quer resolver, mas Ele precisa falar na sua, e você precisa ouvir. Enquanto você ouve a voz, você diz, faz Deus, e Deus só faz aquilo que Ele quer, Deus só faz aquilo que está na sua agenda profética, Deus só faz aquilo que Ele quer fazer. Então Deus tem muita coisa para fazer esse ano, e Ele só vai fazer na vida daqueles que tiverem ouvidos espirituais restaurados. Eu acho que você devia se ocupar, não é nem se preocupar, é ocupar em ouvir ou aprender a ouvir o Senhor. No próximo domingo nós vamos continuar. Pastores, venham aqui, os presbíteros, por favor, de novo. No próximo domingo nós vamos continuar.